Olá pessoal, bem-vindos à aula 4 do curso de Análise 3 e nessa aula nós falaremos sobre o tema Formas diferenciais de grau 1. Como veremos, essa teoria ela pode ser vista como uma abordagem abstrata de uma teoria bastante conhecida e importante nas áreas das exatas, a saber, campos vetoriais. Vamos lá? Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a definição de forma diferencial, né? O que é uma forma diferencial de grau 1, e alguns resultados básicos. Então, sem mais delongas, vamos fixar um x aqui em um subconjunto do Rn, e aí definimos como sendo uma forma diferencial de grau 1, ou, por simplicidade, né, uma forma, como uma aplicação, certo? Que sai desse x e chega no dual do Rn, que vamos representar por Rn estrela, certo? Então, uma função que sai de x e chega nesse dual do Rn. E aí, por definição, né, gente, se você aplica um x nesse ômega, você vai obter um ômega x, que é um funcional linear, certo? Se é um funcional linear, a gente consegue representá-lo na base canônica, certo? E aí nós vamos ter funções AK, certo? Que sai de x em R, de modo que ômega x é igual ao somatório de k igual a 1 até n, certo? De AK de x vezes dxk. Beleza? Esses AKs aqui aplicados em x, a gente vai dizer que são as coordenadas, né, de ômega na base dual, né, na base canônica do Rn estrela, certo? E, claro, por definição, AK de x vai ser igual a ômega x aplicado no késimo vetor da base canônica Rn. Beleza? Bom, gente, se o x for aberto, então a gente consegue falar de regularidade, né? A gente consegue dar um ar de regularidade para uma forma a partir, né, da regularidade das suas coordenadas, né? Então, nós dizemos que uma forma, né, uma forma ômega, né, que sai de um aberto x e chega no Rn estrela, ela é de classe CK se cada uma de suas coordenadas aqui, funções coordenadas, né, na base dual, também for de classe CK para cada j igual a de 1 até n, ou seja, o AJ, né, cada coordenada dele, ele é de classe CK. Certo? Por fim, gente, nós dizemos que uma forma, né, ômega, que sai de um aberto x e chega no Rn estrela, ela é exata em x se essa uma forma admitir uma primitiva no seguinte sentido. Eu vou conseguir uma função f, certo, que sai de x e chega em R, de modo que se você calcula o diferencial de f, ó, que é dado por essa fórmula aqui, né, ela coincide, né, com a forma ômega. Bom, pessoal, e aqui essa observação é justamente para enfatizar o que eu falei logo no começo, né, desse vídeo, né, que é a gente encarar esse estudo de formas diferenciais de grau 1 como uma abordagem abstrata, né, do estudo de campos vetoriais, né? Então, se dá no seguinte sentido. Se você pega uma forma ômega, né, de x em Rn estrela, né, então você consegue associar um campo vetorial, né, a essa uma forma, né, de que modo? Como é que a gente consegue definir esse campo vetorial? Bom, se a gente colocar esse ômega, né, na forma, escrever ele na base canônica, certo? Do dual, né? Então você vai ter as coordenadas, né, AJ, e aí você pega as coordenadas AJ e você monta o campo vetorial V. Certo? Então o campo vetorial V vai sair de x e vai chegar no Rn e é dado por essa forma aqui, né? V de x vai ser em cada coordenada você vai ter o A aqui, né? Então A1 de x, 3 pontinhos, AN de x, né? E aí, gente, ó, a forma ômega é exata quando ela possui uma primitiva no seguinte sentido, né? Você tem uma função cujo diferencial é ômega, né? Então, é fácil ver que isso é equivalente a dizer que você consegue uma função potencial, né, para esse campo vetorial, né? Função potencial é aquela função cujo gradiente coincide com o campo vetorial V. Certo? Então, existe esse link, né, entre estudo de função potencial de campos e funções primitivas de uma forma, né? Então, na verdade, é mais ainda, né? Existe o link da teoria uma forma com campos vetoriais, certo? Então,
justificando o que eu falei logo no começo do vídeo, né, na introdução do vídeo, sobre abordagem abstrata, né? Gente, por fim, vamos definir aqui o que significa uma forma fechada, né? Então, vamos pegar um subconjunto aberto, né? Troquei o x por u, né? Mas tudo bem. Dizemos que uma forma, né, que sai de U e chega no Rn estrela de classe C1. Ela é fechada se você conseguir essa igualdade aqui, gente. É para todo I, para todo J, né, de 1 até N. Então, você vai pegar as coordenadas, né, dessa ômega. As coordenadas da base canônica, né, da base dual. E aí você vai fazer o quê? Se você derivar, né, cada coordenada, né, AI com relação a xj, você vai obter, né, a derivada de AJ com relação a xi. Beleza? E como primeiro resultado, nós temos o seguinte. Se a gente pegar uma forma, né, que sai de um aberto U e chega no Rn estrela, de classe C1, se ela for exata, então ela será fechada. Certo? Então, como é que a gente demonstra isso, gente? Basta a gente aplicar o teorema de Schwartz. É exatamente o teorema de Schwartz. Por quê? Vamos lá. Se ela for exata, né, então ela admite uma primitiva. Vamos chamar de f. Certo? Então, nesse caso, nós temos que a derivada parcial de f com relação a xj coincide com os AJs. Né? Como cada AJ ela é de classe C1, então a gente consegue verificar, né, para f, né, que f é uma função de classe C2. Certo? Se ela é uma função de classe C2, então o teorema de Schwartz, que é a troca da ordem de derivação, ela é válida. Né? Então, você consegue fazer isso. Portanto, quando você deriva AI com relação a xj, nada mais é do que você está derivando f com relação a xi, né? Xi primeiro, depois xj. Né? E aí, você consegue fazer a troca. Né? E aqui, essa troca aqui, por definição, né, como AJ é del f del xj, né, então você tem que essa derivada aqui, segunda, ela coincide com a derivada parcial de AJ com relação a del xi. Portanto, né, a derivada parcial de AI com relação a xj é igual à derivada parcial de AJ com relação a xi. Bom, pessoal, e aí nós temos aquela pergunta, né, característica, né? Será que a recíproca é verdadeira? Ou seja, será que se você tem uma forma, né, fechada, ela será exata? Gente, se o conjunto, né, U, ele for estrelado, a resposta é verdadeira. Certo? Se não for estrelado, nós temos contra-exemplo. Então, vamos para esse primeiro caso. Né, o que é um conjunto estrelado? Conjunto estrelado, vamos pegar um conjunto X aqui do Rn. Nós dizemos que esse X é um conjunto estrelado se eu conseguir um ponto P nesse X aí, que a gente vai chamar de vértice. Já vi na literatura ser chamado de centro também. Né? De modo, gente, que se você considerar qualquer x em x, né? Qualquer ponto em x, e você faz a ligação, né, desse vértice, né, para esse ponto x por meio de um segmento de reta, esse segmento de reta está inteiramente contido em x. Certo? Então, dado um ponto x em x, você faz o segmento de reta que sai do vértice até x, e aí esse segmento está inteiramente contido em x. Se isso acontecer para todo x, então nós dizemos que x é um conjunto estrelado. Certo? E aí nós temos o teorema, que eu falei para vocês que vale a volta desde que o aberto seja um aberto estrelado. Né? Então, sejam U um aberto estrelado e ômega uma forma de classe C1 em U. Se ômega for fechada, então ômega será exata também. Certo? Então, para demonstrar isso, gente, vamos ter que encontrar uma primitiva para ômega. Né? Então, pela maneira como a gente encontra primitivas, é natural a gente procurar integrais. Né? Então, nesse caso também não é diferente. O que é que vai acontecer? Vamos pegar P como sendo o vértice de U. Né? Vamos definir, vamos escrever ômega, né? na sua base, né? Ou seja, vamos colocar ele via suas coordenadas AJ. Certo? E a gente vai definir a função f, candidata a ser primitiva para essa ômega, dessa forma aqui, gente. Ó. Integral f de x vai ser igual a integral de 0 até 1, certo? Do somatório de j igual a 1 até n, dessas funções aqui, gente. Ó. A j aplicada a 1 menos t vezes p mais t de x, que nada mais é, gente, do que a parametrização do segmento de reta
que sai de P e chega em X, né? Vezes, aí eu coloco, né, XJ menos PJ, certo? E aí, isso aí a gente vai integrar em T. A primeira coisa que a gente tem que checar aqui, pessoal, é se essa F está bem definida, né? Mas basta notar o seguinte, ó. Cada AJ aqui, né, tem um domínio como sendo U. Né? U é estrelado, né? Um aberto estrelado. Esse camarada aqui que a gente está aplicando a J, como eu já falei, ele é o segmento de reta que une P a X, né? X em U. Certo? Então, né, esse segmento de reta, como está inteiramente contido em U, né, então esse AJ aqui, desse ponto, faz sentido. Né? Além disso, como a J é de classe C1, em particular a J é contínua, então a gente consegue integrar essa soma aqui tranquilamente em T. Certo? Então, F está bem definida assim. Então, o próximo passo agora é mostrar que F é a primitiva do ômega, né, gente? Então, para isso, nós vamos considerar o integrando lá da F, né, vamos chamar de G. Então, G de xt vai ser esse somatório aqui, né? E vamos vamos derivar essa G com relação a cada x, cada coordenada x, não é? Então, através de uma manipulação matemática aqui, gente, não vou entrar em detalhes, né? Mas sai pela regra da cadeia, tranquilamente. E usando o fato de ômega ser fechada, né? A troca acontece aqui, ó, da primeira para a segunda linha, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem a derivada parcial do AJ, né, com relação a xi, né? E a gente troca pela derivada parcial de AI com relação a xj. Né? E aí a gente manipula de modo que a gente consegue mostrar que essa derivada parcial aqui de G, com relação a xi, ela coincide com a derivada dessa função aqui, ó, produto, né? T vezes AI lambda x de t com relação a t. Né? Esse lambda x de t eu defini como sendo o segmento de reta, né, que une P a x. Essa expressão para G aqui, né, o fato de que cada coordenada aqui, né, AI, seja de classe C1, né, essa expressão aqui ela já garante que a derivada parcial de G com relação a xi, né, ele seja uma função contínua, né, nesse produto cartesiano aqui, né, o cartesiano 0,1. Certo? E aí, gente, o que é que vai acontecer? Nós estamos aptos, né, a usar a regra de Leibniz, que é derivar sobre a integral. Né? Então, quando você deriva f com relação a xi, né, parcialmente, né, por definição, né, da função f, a gente deriva essa integral aqui. Certo? A gente consegue colocar, né, pela regra de Leibniz, a derivada para dentro, né, deriva g com relação a xi, usamos a fórmula que encontramos no slide anterior. Certo? Então, nós estamos integrando uma função, né, que é a derivada, né, com relação a t, né, de uma função aqui. Certo? Usamos o teorema fundamental do cálculo e obtemos, né, a coordenada AI como resultado. Portanto, né, a derivada parcial de f com relação a xi coincide com a coordenada AI, né, de modo que f será uma primitiva para ômega. Certo? Gente, um corolário é que se você tem um aberto U aqui, né, ômega, uma forma desse U aberto U, certo? De classe C1. Então, se ômega for fechada, então ela vai ser localmente exata. Claro, né, gente? Cada bola aberta, ele é um conjunto estrelado, né? Basta você pegar o centro. Quer dizer, qualquer ponto pode ser seu vértice, né? Então, a gente pode usar o teorema anterior para verificar que se a gente fizer a restrição, né, dessa uma forma para cada bola aberta, né, contida em U, a gente vê que ela continua sendo fechada, né, essa ômega, e aí sendo o domínio estrelado, né, no caso da bola aberta, então a gente também tem que a ômega ela é uma forma exata, certo? Então, fechada implica localmente exata, certo? Então, esse é o resultado que a gente tem. Beleza, gente? Então, aqui é o final do primeiro vídeo. Né? São 2 vídeos nessa aula, então nos vemos no próximo vídeo. Até mais.